Então, aqueles que cumpriram ali com a sua frequência vão ser batizados e vão professar a sua fé. Aqueles que não alcançaram, né, ali o índice de presença, infelizmente não vão ser batizados nem professar a fé. A ideia é essa, que vocês frequentem para poder ter conhecimento dos fundamentos da fé. Isso é importantíssimo para o seu batismo e a sua profissão de fé. Isso tem a ver com a nossa responsabilidade, né? A gente crê que Deus é soberano, eu creio também nisso, mas também nós cremos que nós somos responsáveis, né, por aquilo que somos, né, e por aquilo que Deus fez na nossa vida. Né? Isso tem a ver com a santidade de cada um. Né? A responsabilidade cristã ela é envolvida e ela se envolve com a santidade e o compromisso com Deus. Né? Deus é soberano? É. Nós somos responsáveis pelos nossos atos? Somos. Então, a soberania e a responsabilidade humana caminham na mesma linha, né? São caminhos, né, similares, né, e conjuntos. A gente começou a ver na aula passada sobre o sistema de governo presbiteriano. Por que isso é importante? Para você saber qual é a igreja que você pertence e como é que ela funciona. Mas, pastor, isso não tem nada a ver com espiritualidade. Isso não é espiritual. Será que não é espiritual, irmãos? Qual o conceito que você tem de espiritualidade? O que é ser espiritual? É só aquelas ações que se envolvem com a leitura, com a meditação, com a pregação, com algum movimento de oração? Será que a espiritualidade se resume só a essas atitudes cristãs? Sim ou não? Claro que não, irmãos. A espiritualidade ela tem a ver com o ser espiritual que nós somos. Quando a gente se converteu, o que aconteceu com a nossa vida? Quem veio habitar em nós? O Espírito Santo. Então nós passamos a ser pessoas espirituais, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Tudo que fazemos é espiritual. Ou você nunca pensou sobre isso? Todos os seus atos, todas as suas atitudes, todas as suas ações, elas são oriundas da sua espiritualidade, porque você é um ser espiritual. Esse é o ponto. Mas muita gente separa, faz uma dicotomia, profano e sagrado. Não, as coisas do mundo, a minha profissão, a minha vida lá fora não é espiritual. Mas quando eu vou para a igreja lá, então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a palavra, então aquilo ali é espiritual. Então quando você sai da igreja, você deixa a sua vida espiritual aqui e você começa a sua vida profana lá fora. Não é assim que funciona com o cristão. Ele é espiritual tanto aqui como lá fora, e principalmente lá fora. Porque aqui é muito fácil ser espiritual. Lá fora é mais difícil. Porque você vai ter que testemunhar. Então, a espiritualidade, irmãos, ela é intrínseca ao nosso novo nascimento, à nossa nova vida, à nossa nova natureza dada por Cristo Jesus, quando Ele nos salvou, nos chamou e nos vocacionou. Então, tudo que fazemos, irmãos, é espiritual. Creia você ou não, mas é bom que você creia. Tudo que você faz é espiritual. Por isso que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Seja lá o que você é, ou seja lá qual for a sua profissão, ou seja lá qual for a sua atividade na vida, ela é espiritual. Porque você faz para a glória de Deus, não é para a sua própria glória. Você deixou de ser seu, você agora é dele, você pertence a ele. Ele lhe comprou com um preço muito alto, o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Isso não é bacana? Isso é extraordinário, irmãos. Isso é fantástico. Nós temos um dono, nós pertencemos a Deus. Ele cuida de nós. Então, quando Deus, lá em Mateus 16, não é, ele começa a pontuar a fundação da igreja, não é? Vamos abrir aqui em Mateus 16. Né? Nós vamos falar sobre igreja aqui, né? Sobre o sistema presbiteriano, que não deixa de ser uma igreja. Não é? Ele diz assim, a partir do verso, Jesus começa aqui interrogando aos discípulos, né? O que é que o povo diz que ele é, quem ele é? Né? Aí uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias,
ou que você é um dos profetas aí, não é? Mas aí Jesus pergunta, e vocês? Então ele sai do conceito popular, universal, né, a respeito do que as pessoas pensavam dele, e ele começa, e ele agora questiona os discípulos. Ó, vocês têm caminhado comigo, têm visto, né, têm me ouvido e têm visto o que eu tenho feito. E vocês o que dizem a meu respeito? Aí Pedro responde, né? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que resposta de Pedro, hein? Que coisa assim, nossa, que cara espiritual. Mas olha o que Jesus diz a respeito da resposta de Cristo, de Pedro. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então a gente começa a ver aqui que a espiritualidade de Pedro depende da revelação de Cristo, da revelação de Deus no coração dele para entender quem é Cristo. Olha só. E ele continua. Também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Jesus funda a sua igreja aqui. Aqui está o princípio fundamental, não é, da fundação da igreja. Né? Ela é fundada sobre a doutrina dos apóstolos. Pedro representa os apóstolos ali. Né? Ele é a pedra da qual Cristo extrai, vai extrair dele a proclamação da doutrina. Então a igreja surge sobre a fundação de Deus, né, e sobre a sua doutrina. E os apóstolos iriam fazer isso. E quando você abre o livro de Atos, você vai ver justamente isso. A expansão da pregação do evangelho e a expansão do crescimento da igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso é uma promessa, né, até que ele volte. Então, isso aqui é muito interessante, irmãos. Então, quem funda a igreja é Cristo. Aí você vai me perguntar, mas pastor, por que tanta denominação no mundo? Por que tanta nomenclatura de igreja no mundo? Isso é bom ou isso é ruim? É uma boa pergunta, né? E qual seria a resposta, né, para isso aí? O que você pensa a respeito disso? É bom ter essas denominações no mundo ou é ruim? A resposta pode ser sim e pode ser não. Ela pode ser não quando a doutrina que ela prega não é de acordo com a Escritura. Então é uma falsa igreja, é um falso profeta, e ela está contribuindo justamente para a destruição da doutrina de Cristo. E ela é boa quando essas igrejas que são fundadas, essas denominações que existem aí, elas se esmeram em proclamar a sã doutrina. A sã doutrina. Não é? Então, as denominações, irmãos, todas elas que são coerentes com a Escritura, que pregam a doutrina de Deus, são bem-vindas no mundo. São bem-vindas. Não é? Porque isso faz parte da multiplicação, isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus, não é? que Ele deu à igreja. Deus não criou uma igreja só. Só existe uma igreja correta. A igreja tal. Isso não existe. Isso não existe. Mas o fato é, as denominações saudáveis e sãs, elas revelam, elas proclamam a glória de Deus e a sua doutrina. Isso é bem-vindo. Isso é bem-vindo. Então nós temos aqui Assembleia de Deus, Congregacional, Batistas, Presbiterianas. Nós temos igrejas sem nome, espalhadas no mundo, porque não pode colocar nomenclatura por causa da perseguição, mas funcionam. Né? São bem-vindas porque também pregam o Evangelho. Não é? A semana passada eu vi um pastor coreano do norte falando sobre a realidade da Coreia do Norte. Por incrível que pareça, irmãos, lá existe igreja cristã na Coreia do Norte. Um país completamente fechado ao Evangelho e a qualquer cultura. E lá existe igreja, só que é sem nomenclatura. Eles se reúnem, não é, de uma forma lá para que o governo não encontre essas igrejas. E os irmãos estão lá pregando o Evangelho de Deus, na China principalmente.
Então, a igreja existe. Lá não tem nomenclatura, na China também não tem nomenclatura dessa igreja. Mas é a igreja do Senhor. Deus considera isso. Então, quando eu falo aqui do sistema presbiteriano de governo, né, eu falo da igreja presbiteriana, que é uma igreja do Senhor. Não é? A gente não pode fugir disso, de pensar o contrário. Pois não. Exatamente. Ele tem seu povo na Igreja Batista, na Igreja Assembleia de Deus, na Igreja Presbiteriana, na Igreja Congregacional, nas igrejas sem nome nos países perseguidos. Ele tem seu povo aí, irmãos. Eu chego até a dizer que ele tem seu povo dentro da Igreja Católica. Tem muitos aqui vêm do catolicismo e foram eleitos, foram chamados. Claro que eu não vou considerar a Igreja Católica como uma igreja doutrinariamente correta, não é. Ela desvia tudo, que ali é a tradição sobre a doutrina, sobre a Bíblia. Isso já é uma falha enorme. Não é uma igreja, não pode ser considerada uma igreja apostólica, não é. Porque ela não segue a doutrina apostólica, ela segue a tradição, né, dos papas, né, do Papa. Então a igreja presbiteriana faz parte desse contexto. E ela é uma igreja saudável, é uma igreja cristã, uma igreja espiritual, uma igreja onde o povo de Deus habita. Isso é bom, irmãos, isso é tranquilo, não é? A gente não deve ter barreiras com as denominações, aquelas denominações que prezam pela Escritura. A gente não deve ter barreiras com relação a isso. Mas, pelo contrário, a gente deve comungar com eles, respeitando, né, a doutrina de cada um. Né, a doutrina de cada um. Não é? Então, quando eu falo do sistema governo presbiteriano, né, eu falei logo na primeira aula, a placa presbiteriana está dizendo o quê? Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma nomenclatura, não é? Mas o que é que essa nomenclatura está dizendo para o povo lá fora? Está dizendo justamente o tipo de governo que ela é. É uma igreja governada por presbíteros. É isso que ela está dizendo. É isso que ela está dizendo ali. E o que é uma igreja governada por presbíteros? Não é? É uma igreja onde a assembleia dos membros dessa igreja elegem seus representantes para serem seus líderes. Né? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como organização eclesiástica, adota um sistema representativo de governo. Quem representa o governo presbiteriano da igreja? Os presbíteros e os diáconos. Quando eu falo presbítero aqui, eu também falo pastor. Né? Eles representam esse governo. Eles representam a igreja. Né? É um meio termo entre o sistema de governo episcopal, onde o bispo governa a igreja sozinho, sem ninguém, só ele. É o que ele quer, o que ele pensa, o que ele acha. A igreja se submete a ele. Que tipo de igreja é essa, irmãos? É episcopal. A maioria das igrejas pentecostais, ou das igrejas neopentecostais e pentecostais, são episcopais. A igreja universal do reino de Deus, ela é o quê? Ela é episcopal. Quem manda lá é o bispo. Quem é o bispo de lá? É de Macedo. Ele manda em toda a igreja, quem manda é ele. Nós também não consideramos igreja essa igreja, né? mas como seita, né? Pela própria liturgia que ela exerce, né? Entre os seus membros. Uma outra igreja episcopal, as igrejas pentecostais, a grande maioria, a Assembleia de Deus. Quem decide ali? É o pastor. O pastor, ele é o líder da igreja. Ele não tem presbíteros, ele não tem diáconos. E se tiver, eles não têm a função de governo da igreja. Eles têm a função de representar o serviço para a igreja, mas não de governo da igreja. Quem governa é o pastor. Essas grandes igrejas aí, pentecostais e neopentecostais, é o pastor. Ele é o bispo. E o sistema congregacional, onde as decisões são tomadas em assembleia. A assembleia que decide tudo. Quem são essas igrejas? Né? As igrejas batistas e as igrejas congregacionais. A assembleia decide tudo. Qualquer assunto, quem decide é a assembleia. Então tem que reunir a assembleia. Não é? No sistema episcopal, uma só pessoa decide e por isso os erros são mais frequentes. Correto. Ele não divide a sua liderança, ele não recebe conselho, é ele sozinho. É uma carga muito grande. Você lembra de Moisés, quando levava o povo de Deus pelo deserto? Chegou um momento que ele não suportou.
né? Ele teve ali a exortação ali de Jetro. Rapaz, você vai morrer desse jeito. Elege líderes sob grupos, né, para que eles liderem junto com você. Então Moisés dividiu ali a sua liderança. É isso que acontece, né? No sistema congregacional, todos tomam parte em todas as decisões, e os erros também são mais frequentes, pois nem todos estão preparados para atuar em todos os níveis da decisão, logicamente. No sistema presbiteriano, os membros formam os concílios, ou o conselho, que são assembleias formadas por pastores e presbíteros, que se reúnem para cuidar do governo da igreja em seus respectivos níveis de papéis. Então nós temos aqui presbíteros e diáconos, que governam a nossa igreja, dividem comigo a carga da liderança. Não está sobre mim as decisões da igreja. Eu faço parte do conselho. E tudo que é levado para o conselho, né, é discutido e colocado em votação. Então não é a minha vontade, mas a vontade da maioria dos votos. Às vezes eu posso estar participando desses votos, às vezes não. Eu fico ausente dos votos. E eu tenho que me submeter à decisão do conselho. Eu não posso impor ali a minha vontade. Eu não posso impor ali o que eu penso, o que eu acho. Na decisão que está sendo tratada ali. Eu posso colocar, né, a minha posição teológica quando há conflitos teológicos. Não, isso aqui é o correto, por isso, isso, isso e isso. Então a gente deve caminhar por aqui. Mas em assunto de decisões, não da igreja que não sejam teológicas, não. Aí o conselho vai decidir, né? Vai tomar a decisão aí. Então, é mais fácil a gente trabalhar os conflitos da igreja, principalmente a disciplina da igreja. Não é o pastor que disciplina o membro da igreja, é o conselho que disciplina o membro da igreja. É o corpo, não é, que a igreja elegeu para dirigir a igreja. É quem vai disciplinar fulano, é quem vai disciplinar cicrano. Não é? Então, não é a figura do pastor. Não é? Então, isso torna mais fácil, não é? Isso torna mais eu não quero usar a palavra democrático, porque a democracia hoje é uma palavra muito, né, esvaziada do seu sentido real, né? Mas é muito mais humano você fazer isso aí. Não é? E é interessante que até na disciplina, quando há uma disciplina mais grave, né, a pessoa que é disciplinada ela pode trazer, né, um advogado, um advogado que seja crente, ou um irmão que vá lá lhe defender e tal. Então, existe todo um processo aí, não é, para a legalidade da disciplina, quando ela é mais grave, né, quando ela é gravíssima. Né? As disciplinas corriqueiras, né, não precisa disso. Não é? O irmão é chamado, né, ao conselho, né, o conselho vai ouvi-lo, né, vai colocar o que aconteceu, a realidade do fato, e vai ouvi-lo porque é aquele fato, e dependendo do que ele falar, não é, a disciplina pode ser tirada, porque foi uma má interpretação, ou pode ser colocada de uma forma mais amena, né? Porque ele está lá, ele pode se arrepender ali no local, não, pastor, eu realmente fiz isso, mas eu me arrependo. Então existe toda diga assim, um acolhimento para que a disciplina traga crescimento e maturidade para o disciplinado. Né? A Igreja Presbiteriana é uma comunidade constituída de crentes professos, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda. Então aqui a família faz parte. Não há uma determinação do número mínimo de membros para a organização de uma igreja presbiteriana, mas a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil preceitua que uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só no número de crentes professos, mas também nos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular dos seus encargos, inclusive as causas gerais, e disponha de pessoas aptas para os seus cargos eletivos. O que é que o livro está dizendo aqui? Eu estou lendo, eu estou pregando em cima desse, eu estou dando estudo em cima desse livro aqui, ó. O que todo presbiteriano inteligente precisa saber. Adão Carlos é o autor do Nascimento e Alderi Souza de Matos, né? Então, para se formar a igreja presbiteriana, o que é necessário, irmãos?
nós temos aqui, praticamente aqui, não é? Duas coisas. A estabilidade dos membros, da frequência dos membros, não é? Professos, como também a estabilidade de recursos pecuniários, finanças, para poder manter a igreja. Pagar aluguel, né? Pagar água, luz, telefone, pagar as contas pastorais, todas essas despesas aí são levantadas pela igreja. Sem essa estrutura, né, a igreja ela não é formada, ela pode ser uma congregação. Quando é que uma igreja ela é uma congregação? Quando ela não tem, né, estabilidade, não é, de recursos. Ela pode ter até 50 membros, ou 100 membros, ou 300 membros, mas não tem recurso para se manter. Isso acontece? Acontece. Isso acontece, não é? Né? As igrejas, né? Eu conheço muitas igrejas presbiterianas onde tem colegas pastores que pastoreiam lá, que tem 150 membros, 200 membros e não tem condições de manter o pastor. Não tem condições, né, financeiras para isso. O que arrecada, não paga o aluguel do imóvel, e também não consegue manter as congras pastorais e as despesas gerais, água, luz e essas coisas todas aí. Então ela continua como congregação. Quando é que ela se torna igreja? Quando ela tem as duas estabilidades, a estabilidade dos membros e a estabilidade financeira. É assim que a igreja presbiteriana ela é organizada. Sem isso, ela não é organizada. Não tem como se organizar. Ela tem que ter o mínimo disso aí. Ela pode ter 20 membros e ser uma igreja que pode manter o pastor e manter toda a estrutura da igreja. Pode ser, pode. São membros que têm recursos para isso. Ou não, mas o fato é, a igreja funciona, ou como congregação, ou como organização independente e organizada legalmente conforme a nossa Constituição. Não é? E toda igreja presbiteriana começa, irmãos, a partir de uma congregação. Eu lembro, na minha época de juventude, já terminando a faculdade, naquela época lá em casa era um ponto de pregação. E reunia muita gente. Reunia os vizinhos, vinha gente de fora, tinha reuniões que a sala ficava cheia, ficava gente até fora no terraço, de tanta gente em casa. E a gente morava num bairro chamado bairro Manaíra. E ali, uma vez por semana, tinha aquele grupo ali se reunindo e tinha culto, oração, era um culto normal. E aí, dali surgiu uma igreja local no bairro, a igreja presbiteriana de Manaíra. Começou lá em casa, com 2 ou 3 famílias que moravam ali perto lá de casa. A gente começou a se reunir lá em casa, e aí a coisa foi avolumando, crescendo, e aí a igreja surgiu. Hoje ela existe lá. Hoje ela tem o nome de Igreja Presbiteriana de Tambaú. Colocaram esse nome como o nome do bairro geral. O bairro de Tambaú se divide em Manaíra e Cabo Branco. Aí botaram depois essa nomenclatura, Igreja Presbiteriana de Tambaú, sob o governo presbiteral. Então vamos seguir aqui. O governo, a disciplina e a administração de uma igreja presbiteriana são exercidos pelo conselho. Olha só. A disciplina, a administração são exercidas pelo conselho, que é constituído pelo pastor ou pastores, quando a igreja tiver mais de um pastor, e pelos presbíteros. Então, o conselho ele é formado por pastores e presbíteros, mas quando o conselho se reúne, quando ele abre a sua reunião, todos ali são presbíteros, não existe ninguém menor que ninguém. Porque a palavra presbíteros e pastor na Escritura é a mesma coisa. A função presbiteral, existe o presbítero docente e o presbítero regente. Então, a igreja presbiteriana divide dessa forma: o presbítero regente e o presbítero docente. O presbítero docente é aquele que está encarregado do ensino teológico e da educação teológica para a igreja. Isso recai sobre o pastor. E o presbítero regente é aquele que rege, que administra a igreja. Recai sobre os outros que fazem parte do conselho. Então, a divisão está aí.
dos papéis, mas o ofício é um só. É um só. Então, o mesmo respeito, não é, que eu tenho para com Moreira é o mesmo que eu tenho para com Tiago. E o mesmo respeito deles também para mim. Então, não há nenhuma diferença quando a gente senta, quando a gente está em reunião, está em comunhão, está administrando a igreja. Eles são pastores também, só exercendo o papel de administração da igreja. O pastor, não é, ele é o presidente do conselho. Ele é o voto de Minerva do conselho. Ele é o voto de desempate do conselho. Ele só vota para desempatar. Então, todo o conselho tem que ser ímpar, para que eles mesmos decidam. E o pastor está ali para acompanhar e para seguir adiante e também colocar suas ideias. Porque quem pertence ao conselho tem direito a voz e voto. Então, é dessa forma. Quando há empate, aí sim, aí todos os membros do conselho esperam, não é, a decisão do pastor. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Não é? Preciso pensar para poder você tomar a decisão correta. Quando o conselho decide, não é, já sem um voto do pastor, isso é ótimo. Porque o conselho decidiu. Então, aí eu me submeto e vou embora. Não é? Mas o fato é esse aqui. Não é? Isso torna a coisa mais maleável e mais palatável, né, nas reuniões. Não é? Porque todo mundo tem direito a voz e a voto. Né? O conselho é auxiliado pela junta diaconal. Aqui vai entrar os diáconos. Constituída pelos diáconos. Olha só. Então, o que é que a diaconia também... A diaconia é o quê? Ela auxilia ao conselho. Auxilia em que aspecto? Tanto na regência como na docência. Então, os diáconos, né, eles trabalham muito mais, não é, isso de uma forma prática, do que o próprio conselho. Eles que estão no dia a dia, aqui na igreja, para cima, para baixo, pintando, ajeitando, cortando a grama, aí, ajeitando as coisas, né, administrando todo o imóvel da igreja, administrando a liturgia do culto, não é? Administrando a arrecadação também da igreja. Né? Então, a diaconia ela é essencial à igreja. Não existe igreja sem diaconia. Não existe, irmãos. Abra aí em Atos, no domingo retrasado, o Rafael pregou sobre isso aqui, não foi? A diaconia. Quem estava aqui presente? Só vocês. Então vocês... Mas quem não estava, não é? Abra aí em Atos capítulo 6, para a gente falar aqui da necessidade da diaconia. Né? O que é que está acontecendo aqui? Atos capítulo 6. Né? Vamos pegar do verso 1 aí até o verso 3, do 1 ao 3. O que acontece? Qual o contexto aqui? A igreja cresceu em Atos. Cresceu muito. O sermão de Pedro, né, se você somar ali o sermão de Pedro, dão quase 10 mil pessoas convertidas ali nesses sermões. Ali só, né, muito mais que isso, né, que tem mulheres ali, né, e tudo mais. Né? Então, como administrar esse povo, essa gente? Não é? Logicamente, naquele contexto, não tinha um prédio como esse para reunir, vamos supor, vamos ver aqui, 10 mil pessoas, então vamos pegar aqui 20 prédios aqui e dividir em 500 lugares para poder administrar isso aqui. Não, não era assim que acontecia. Era em casas que eles se reuniam. E era muita gente, reuniam várias famílias em casa. E é interessante aqui em Atos 6 que há um problema sério aqui, a ser tratado aqui. E começa assim, naqueles dias, né, ali no contexto de Atos, aumentando o número dos discípulos, então aumentou a quantidade de discípulos e de crentes. Houve murmuração dos helenistas. Quem são os helenistas? Não, helenista aqui é uma etnia. São os crentes gregos. É chamado de helenistas, né? Contra os hebreus. Quem são os hebreus? São os crentes judeus. Então nós temos aqui gentios e judeus formando a igreja. Os helenistas são os gentios, né, que não são, e os judeus. Mas qual foi a dissensão? Qual foi a confusão? Qual foi a tensão aqui? Vamos lá. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas
na distribuição diária. Então a gente começa a perceber aqui que havia, não é, era um povo mais pobre, que havia a necessidade de distribuir bens de consumo para essas pessoas mais pobres, as viúvas, né? Geralmente isso era um fato naquele contexto ali. As viúvas gregas não estavam recebendo, né, a distribuição diária do partir do pão, né, por parte dos discípulos que estavam encarregados disso da igreja. Então havia essa tensão aí. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, então houve aqui uma assembleia aqui, mas convocaram quem? Todo mundo? Não. Convocaram quem? Os que estavam encarregados dessa distribuição, os discípulos. A gente aqui não sabe quantos eram, mas eram muitos. Junto com o corpo apostólico aqui, os apóstolos. E vamos lá. Vamos para poder resolver o problema aqui. Não é correto que nós... Aí isso aqui é a voz dos apóstolos. Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, o que é que está acontecendo aqui? Uma necessidade de alguém que sirva às mesas desses que necessitam de alimento. As viúvas gregas e as viúvas judias. A palavra servir aqui, irmão, é diaconia. Diaconia é serviço, diácono é servo, servente, garçom. A palavra quer dizer isso. Então começa a surgir aqui a necessidade de alguém que assuma esse serviço. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação e cheios do espírito de sabedoria para os encarregarmos desse serviço. Então aqui começa aqui já embrionariamente, né, o serviço diaconal, por uma necessidade da própria igreja daquele contexto. Alguém que se dedica a isso, à administração, né, do serviço da igreja aos necessitados. E aí surge a diaconia, surge o serviço diaconal, surge aqueles específicos para isso. Então, para você ver como a Igreja Presbiteriana ela tem o seu fundamento bíblico, né? Ela vai aqui nesse contexto aqui para poder oficializar o serviço diaconal na igreja. E é bom que a gente repare quem são. É bom que a gente repare quem são. Fulano, fulano e fulano, o Rafael e Adriano são diáconos. Por que isso, irmãos? Porque eles estão com o dia a dia da igreja. Vocês podem comunicar com ele, o Rafael? Estou passando aperto, cara, estou passando necessidade. Agora, faça isso com sinceridade e no coração. Estou passando por necessidade, isso. E ele vai perguntar, você está precisando de quê? Não, a minha despensa está vazia. A minha mesa está vazia. Então, você compartilhou isso com ele, qual é a atitude dele? Socorrer a sua necessidade. Porque ele já tem, né, a ordenança do conselho para isso. Ele não precisa levar o conselho isso aí. Não precisa levar, irmão, porque isso é papel deles. Então ele vai, faz uma feira, uma cesta básica lá e leva em sua casa. Então a diaconia tem esse papel de fazer isso aí, de chegar junto dos crentes, de visualizar a necessidade deles. E eles estão aí para isso, não é só para vir para cá, arrumar o culto, pôr a mesa aqui para a ceia, pintar a igreja, isso faz parte, faz. Mas o principal deles é essa relação com a igreja. Essa relação pessoal e íntima com a igreja. A gente não deve ter vergonha disso. A gente vive uma cultura, né, isso eu acho assim, muito, muito ruim, né, de que a gente isola o pastor de muita coisa. Não vou falar com o pastor, não. Deixa lá o pastor, o pastor é o pastor. Tá? Então, as pessoas põem o pastor tão alto, que ele fica inalcançável. E esquece que ele é humano, que ele passa necessidade como qualquer um de vocês, que sofre, que chora, que ri, né? E muitas vezes não tem dinheiro no banco para pagar as contas. E eu vou recorrer a quem? Aos diáconos, ao conselho. Ó, estou nessa situação, me ajuda aqui. É normal isso, irmãos. Então é bíblico isso. Isso é muito bíblico. A diaconia ela tem um papel fundamental e graças a Deus por isso, não é? Vamos lá.
A junta diaconal cuida da ordem do templo e seus arredores e da assistência social. Olha só. O papel dos diáconos. Isso é bacana demais. Não sobrecarrega o conselho nem um pastor. Antes, pelo contrário, pastor fulano de tal está precisando de uma visita lá. Então ele já me comunicou. É o papel deles. E eu vou lá. Eu vou com um deles, eu vou com um presbítero, né, para fazer isso, para socorrer essas pessoas espiritualmente, né, em oração, em meditação. Né, a gente sempre leva uma devocional, ora junto, chora junto, ri junto. Né. Vamos lá. Alguns atos do conselho dependem da aprovação dos membros da igreja. Alguns atos do conselho dependem da assembleia. Vamos lá, vamos chegar lá. Por exemplo, o conselho só poderá adquirir, permutar, alienar, gravar de ônus real, dar em pagamento imóvel de propriedade da igreja e aceitar doações ou legados onerosos ou não, mediante aprovação da assembleia. Deu para entender ou não? Vamos traduzir isso aqui. A igreja quer comprar um terreno. Isso não depende do conselho. O conselho pode até dizer, não, vamos comprar terreno, vamos, mas eu não posso chegar no banco, pegar, fazer o cheque e pagar o terreno. Eu tenho que trazer para a igreja, né? Gente, a gente está querendo comprar esse terreno com esse objetivo aqui. Vocês aprovam isso? Aí tem uma assembleia. Se a assembleia dizer que sim, se compra. Se disser que não, não se compra. A igreja quer comprar um carro. A assembleia vai decidir. Não é o conselho que decide. A igreja quer vender o carro. A assembleia vai decidir se vende ou não. Então está tudo aqui. Ó. São termos técnicos aqui, né? Adquirir bens, permutar, trocar bens. Não, nós recebemos uma oferta de uma empresa aí, eles querem dar por esse terreno aqui 5 milhões de reais. Aí o pastor vai fazer o quê? Nossa, é uma boa oferta, né? Então, igreja, uma indústria quer comprar isso aqui, ofereceu 5 milhões de reais. Vamos vender para a gente comprar um imóvel, um terreno e construir em outro local? Sim ou não? Aí os irmãos vão dizer que sim, os irmãos vão dizer que não. E aí, dependendo da votação, se faz ou não. Deu para entender? Quer trocar isso aqui. Então, chega aqui alguém aqui também, que tem uma indústria não sei aonde, aí, vamos fazer uma permuta aqui, vocês vão para lá, a gente vem para cá, tal. Então, tudo isso é assembleia. Não é? Essas coisas maiores. Não é? Permuta é uma troca, não é, de imóveis. Não é? Eu dou o meu, você me dá o seu. A gente faz essa permuta aí. Alienar. O que é alienar? A igreja está passando um aperto, sem finanças. A gente vai ao banco, tirar um financiamento. Qual é a garantia do financiamento? O imóvel. Então você aliena a igreja ao banco e recebe dinheiro do banco. Você sabe o que é isso, né? Isso é alienação. Isso só pode ser feito se a igreja aprovar, se a Assembleia aprovar, senão não é feito. Então pode fazer isso, não é? Dar em pagamento imóvel, isso aqui também tem a igreja comprou algo maior e não tem como pagar, e quer pagar com a igreja, então vamos pagar com a nossa igreja, então dá o pagamento como imóvel. Tudo isso, irmãos, são coisas que passam pela Assembleia. Não é? Isso o Conselho não decide sozinho. Está vendo como é bom? Como é tranquilo esse governo presbiteriano? Não é? Como a igreja participa, não é? Como é mais saudável isso do que uma igreja por um bispo dirigindo a igreja, decidindo tudo. Você é contra, mas ele decidiu a favor, você vai ter que submeter e pagar o ônus disso aí. Não é? E, irmãos, o conselho também, o governo da igreja presbiteriana se divide em presbitérios, sínodos e supremo concílio. O que quer dizer isso? Quer dizer que, da mesma forma, do modo micro, o conselho, presbíteros e diáconos, né? A igreja presbiteriana, no seu corpo geral, ela tem presbitérios, que é formado por igrejas locais. E qual é a função do presbitério? Não é? Vamos lá. Presbitério, aí tem sínodo, que é a formação de vários presbitérios juntos, e o Supremo Concílio. O Supremo Concílio é o órgão máximo da igreja presbiteriana, é o concílio maior. É de lá que vem todas as resoluções que reúnem todos os sínodos que são formados pelos presbitérios. Deu para entender?
Então a coisa ela é bem democrática nesse contexto aqui, falando assim politicamente, não é? Então o Supremo Conselho é formado por representantes dos sínodos que, por sua vez, são representantes dos presbitérios. Quem faz parte dos presbitérios? São os pastores. Quem me governa? É o presbitério. Eu pertenço ao presbitério, não à igreja. É interessante isso, né? Eu sou membro, não da igreja. Eu sou membro do presbitério. Então, toda e qualquer disciplina a meu respeito, como é que funciona? O conselho, né, envia a carta para o presbitério e o presbitério me chama para que eu seja disciplinado. É dessa forma que funciona. O conselho não tem autoridade para me disciplinar. Ele pode me exortar e encaminhar a carta, né, denunciando, né, o que aconteceu comigo ao presbitério. O presbitério me chama e lá a minha disciplina é feita lá. Porque eu sou membro do presbitério, não da igreja. É assim que funciona. A quem pertence a igreja? O conselho. Os presbíteros e diáconos. Eles são da igreja. Então, a disciplina local, ela é local, dos membros da igreja. Membros do conselho e também dos diáconos. São disciplinados aqui. Mas o pastor, ele não é disciplinado pela igreja. Ele é disciplinado pelo presbitério. Deu para entender ou não? Alguma dúvida aí? Hã? Qual é a dúvida? Tem. Veja só. Qual é a nossa ligação com o Supremo Conselho? Nós somos ligados a um presbitério. O nosso presbitério é o Presbitério de Belo Horizonte, PBHZ. Esse presbitério tem representantes junto ao Supremo Conselho, que representam não só o presbitério, mas todas as igrejas que fazem parte do presbitério. O presbitério se reúne e elege seus deputados para ir ao Supremo Conselho. Eles representam as igrejas que fazem parte desse presbitério. Então, a nossa igreja é representada no Supremo Conselho pelos deputados que foram eleitos pelo presbitério, que a nossa igreja faz parte. Deu para entender? Pronto. É assim que funciona. Não é? Ok? Vamos lá aqui. O que é um sínodo? Um grupo de presbitérios de uma determinada região forma um sínodo. Então, veja só, é interessante isso aqui, né? Peraí, Nilva. O presbitério, ele vai ao sínodo, né? E o sínodo é quem envia os representantes para lá. Como congregação é o presbitério, aí é local. Aí é local. A nossa igreja responde ao presbitério. O nosso presbitério responde ao sínodo e o sínodo responde ao Supremo Concílio. É assim que funciona. Então, queremos abrir aqui uma congregação lá em Água Limpa. Vamos lá. Pode abrir. Ela abre lá e informa ao presbitério. Abrimos uma congregação em tal lugar. Então, você já informou para lá. Você manda um documento informando. Tem tantos membros, está arrecadando tanto, tal. Com a perspectiva de ser igreja daqui a tantos anos. Então, você faz o projeto e manda para lá. É assim que funciona. Então, quando a igreja lá, ela é fundada lá, então o presbitério vem para a fundação da igreja. Não é nós que fundamos a igreja, não. Quem funda a igreja é o presbitério. Ele organiza a igreja, não é? Organiza a igreja lá e deixa tudo organizado, com o pastor, tudo direitinho lá. E informa ao Supremo Concílio, via sínodo, que criou-se uma nova igreja presbiteriana, que pertence a esse presbitério. Tá. Não, só quando ela vai ser organizada. Se a igreja local, que é dona da congregação, tem esse pastor, ela só informa o presbitério. Nós já temos o pastor para colocar lá. E o presbitério respeita isso. Tudo. Aí são os atos pastorais. Isso aí está tudo a cargo da igreja mãe. Né? Então a igreja mãe, até que. Qual é o papel da igreja mãe? Fecundar a igreja filha. Ela vai crescendo. A gente não quer levar uma igreja por 10, 15 anos. Não, a gente quer que ela se torne independente o quanto antes.
Então, o nosso trabalho é para que ela cresça e desenvolva o quanto antes, em 1, 2, 3 anos. Então, chegou aí, bom, é hora de cortar o cordão umbilical. Vamos organizar a igreja. A gente faz uma estatística de tudo que tem número de membros, tem homens para assumir a liderança, tem. Tem recurso? Tem. Então a igreja pode ser formada. A gente marca data e hora, faz uma assembleia geral, é muito bonito, gente. Uma assembleia com todo mundo, e aí o presbitério vem, né, e oficializa a fundação da igreja. Né? Já com pedindo a ordenação do pastor e tudo mais. Né? É bacana demais. É. Como assim? Tem. Tá. Itabirito tem igreja presbiteriana, mas as igrejas presbiterianas elas são independentes. Elas são interdependentes. A de lá pertence a outro presbitério. Mas a relação conosco é a mesma, que é a igreja presbiteriana do Brasil. Só que não tem ingerência lá. Lá tem seu pastor, lá tem tudo lá independentemente, interdependentemente. Lá tem um governo próprio deles lá. E eu não posso interferir lá. Não é? É como você ter sua casa e sua irmã ter sua casa. Você interfere na casa dela? Não, mas vocês têm comunhão. A mesma coisa, se o governo da sua casa é um, o governo da casa dela é outro. O governo de lá respeita os padrões da nossa Constituição. É a mesma coisa. Ah. Mas tem, lá tem uma igreja próxima lá. Né? Tem, lá existe. Lá existe, né? É uma questão mesmo de gosto. Não é? Eles estiveram lá na igreja, né? E não se adaptaram ao tipo de, de governo, não é do governo da igreja, mas o tipo de doutrina, não, a pregação e o ensino. Não é? E essa foi a parte que não houve compatibilidade, né? Mas o governo é o mesmo. Pastor, presbíteros e diáconos, eles seguem a liturgia. É mais uma questão de afinidade com a doutrina, né, e com a forma de expor a doutrina. Seria isso aí. E qual é o nosso papel ali em Itabirito? Não fortalecer ali não é uma congregação. Eu não quero abrir uma congregação ali, porque não tem sentido. Lá tem igreja presbiteriana. Eu sempre converso lá com eles e vim até essa semana conversando com o Moreira, né? Não, a gente tem que conhecer o pastor e ver lá, né? Porque vai crescer na casa da Tânia, tem crescido. Então, se a gente pode encaminhar essas pessoas para lá, a minha intenção é essa, né? Fazer a igreja de lá crescer. Porque não há sentido de ir para lá e abrir uma congregação lá quando lá já existe uma igreja presbiteriana. Eu não tenho essa intenção. A minha intenção é justamente o contrário. É fortalecer o grupo que está lá, conversar com o pastor, dizer, pastor, tem um grupo aqui que está assim, caminhando assim, assim, assado. O senhor tem condição de recebê-los? Né? A minha intenção é essa. Não é? Bom, aí é uma questão deles, né? Mas a nossa orientação é essa, porque por causa da distância, né? É muito grande. E nem todo mundo pode. Ó, domingo. Né? Nós temos lá 2 famílias que estão lá. Não vem. E eu entendo isso. Né? Eles trabalham, né? Os 2 trabalham um trabalha na Vale, que é o Abel, né? Vive com essa fiscalização das represas aí, né? Trabalha demais. E o outro trabalha com a empresa terceirizada da Vale. Trabalha com a manutenção de máquinas pesadas. Também trabalha muito. Então, a gente tem que ser coerente aí com a realidade deles, né? A estrada é muito ruim, gente. A estrada é perigosíssima. Então, é, é. Mas vamos supor, pode ser que a gente surja lá com a segunda igreja presbiteriana, dependendo da população da cidade, se tiver espaço para isso, se funda lá uma outra igreja presbiteriana. Eu não vejo também nenhum problema aí. Né? Mas o ponto é, vamos conhecer a igreja de lá e ver se a gente pode fortalecer a igreja de lá, a princípio. Né? Né? Eu não tenho nenhum problema com isso. Se não, eu posso conversar, pastor, a gente vai abrir uma segunda igreja aqui presbiteriana. Aí eu vou conversar com ele, informá-lo a ele vai informar o presbitério dele lá, eu vou informar aqui ao meio e a gente vai partir para isso. Né? Caso Deus conceda e abra as portas, né?
Porque não é tão simples a gente fundar e abrir igreja, não. Irmãos, é um trabalho muito árduo. Né? Muito árduo. É muita luta aí. Né? Para você chegar assim e abrir hoje uma igreja em qualquer lugar. Né? Pela força do mundanismo, né? Que tem aí. Né? Então, e pelas forças contrárias a isso. Né? Pelas forças contrárias a isso. Eu lembro quando eu estava lá em Varginha, a gente começou uma congregação lá na cidade de... Como? Eloy Mendes. Na verdade, eram duas. Eu pastoreava a igreja e dava assistência a duas congregações. Uma tornou-se igreja, a outra a gente queria tornar igreja. Lá em Eloy Mendes. E era um grupo bom. Era um grupo de mais de 20 pessoas. A gente abriu a congregação. A congregação até bacana, organizada, bonitinha, toda direitinha. Mas, gente, foi assim uma luta imensa naquela cidade. A cidade assim era católica roxa, desse catolicismo assim. Né? O padre, todo domingo, na hora do culto, o padre inventava uma procissão e passava em frente da igreja. Todo domingo, lá na hora do culto, lá vinha aquela procissão cantando Ave Maria, pá. Eu tinha que parar a pregação, deixar eles passarem para depois retomar a pregação e continuar o culto. Onde a igreja estava, irmãos, eu visitei todas as casas, todas as residências lá, fazendo evangelismo e convidando, né? A palavra era sempre não, eu sou católico, não quero, não vou, não aceito o folheto. Né? Era assim, foi. E o grupo que estava lá era um grupo ainda muito verde na fé. E eu comecei a dizer, irmãos, a gente tem que ir para cima do bom sentido, vamos evangelizar, vamos sair, vamos pregar o evangelho. Mas poucos vinham, né? Porque eram conhecidos na cidade e tinham medo desse confronto. Porque lá eles fechavam mesmo. Eles não admitiam, não. Fechavam mesmo. Você perdia emprego, a coisa era complicada, muito complicada. Né? E a Igreja Católica lá, ela contribuiu todo o tempo lá para que a gente fechasse a igreja. E o que aconteceu? Não é? Os irmãos moravam perto de lá, a não querer mais frequentar, porque estavam se expondo demais. Estavam se expondo muito ali. E acabou que a gente fechou. A gente fechou o prédio. Né? Eu acho que tem caneta aqui, pode levar a caneta. A gente fechou o prédio. A gente não fechou a congregação. A gente voltou a congregar, né, na casa dos irmãos. Aí eles estavam indo lá. Quando eu saí de lá, a coisa estava funcionando ainda. Né? Mas o desafio é muito grande. E a minha ideia era realmente abrir uma igreja presbiteriana lá. E não deu. Naquele momento ali não foi possível. Mas a gente tentou. E um outro município lá, Carmo da Cachoeira, a igreja estava fechada. A igreja estava fechada há muitos anos. Né? Há muitos anos. E a gente teve que ir lá, abrir a igreja. Né? Tinha domingo que não ia ninguém. Lá eu ia no sábado. Eu tinha que estar domingo na outra congregação. Lá eu pregava no sábado. E ninguém ia. Aí eu peguei a relação dos irmãos que frequentavam lá e comecei a visitar todos eles. Chamando de volta, vamos lá, vamos. E a coisa começou aí cresceu. Aí a igreja foi aberta de novo, né? Tomou sua vida normal, né? Ali foi bacana, aí está lá até hoje, graças a Deus aí. Mas, irmãos, vamos lá. Supremo Concílio. Né? O Supremo Concílio, irmãos, é o órgão máximo da Igreja Presbiteriana. É o maior concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Concílio reúne-se ordinariamente de 4 em 4 anos, nos anos pares. Então, reuniu a esse ano. Tá. O relógio não está ali, não, estou passando. Vai se reunir em 2028. Né? As principais funções do Supremo Concílio são formular sistema ou padrões de doutrina e prática quanto à fé. Então, é quem pode fazer isso. Estabelecer regras de governo, disciplina e de liturgia para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso aqui está feito na nossa Constituição, né? Sempre segue lá. Organizar, constituir ou dissolver os sínodos. Ele pode fazer isso. Definir os termos da relação da Igreja Presbiteriana do Brasil com organismos de organizações eclesiásticas, estatais, etc. Julgar os atos dos sínodos, podendo aprová-los ou não.
Então, é interessante isso, né? O que é que o presbitério faz? Pode reprovar os nossos atos aqui, né? Ou aprová-los conforme a nossa reunião anual os nossos atos são descritos nas nossas atas. Eles podem aprovar ou não. Os sínodos podem aprovar ou não, ou reprovar os atos do presbitério. E o concílio, o Supremo Concílio, reprova os atos do sínodo. Então, tanto sobe assim como desce assim, né? Nessa hierarquia, né? Que horas são, hein? 10h53. Está na hora de terminar, né? Começa a me empolgar, né? Então vamos terminar aqui, irmãos. A gente vai falar depois sobre a disciplina de membros do concílio, né? Falar sobre disciplina aqui da igreja. Você já começou a falar? Esse governo é replicado em todas as sociedades internas. SAF, a Sociedade dos Homens, o PH, todos eles seguem esse mesmo padrão. Mesmo padrão. UPA, todinho. Com seus representantes, né, e com sua liderança. Né, isso aí é muito bacana. A forma que a igreja presbiteriana ela é organizada funciona por causa disso. Ela é muito bem organizada. Né. Que Deus, irmão, nos abençoe e nos fortaleça. Isso é um assunto espiritual. Você está sabendo como é que sua igreja funciona. Então você já sabe, qualquer coisa procura os diáconos. Coisa mais séria procura os presbíteros. Mas sempre procura os diáconos. Siga esse caminho. Os diáconos, sempre porque eles estão mais próximos de vocês e vocês têm mais acesso a eles, né? De uma forma mais comum. Pois não, de novo. E sempre denunciar qualquer coisa da liderança. A igreja pode destituir o pastor? Pode. O pastor começou a falar besteira aqui, convoca, chama os presbíteros, olha, está dessa forma, dá um jeito aí. A gente não vai aguentar isso não, a gente não quer isso não. O que é que eles vão fazer? Direto para o presbitério. E lá o presbitério vai chamar o pastor e vai, conforme o testemunho da igreja. Os oficiais do mesmo jeito. Os oficiais aqui é o conselho, olha, pastor, o fulano de tal está pisando na bola comigo aqui, está fazendo isso. Mas não fofoquem, procurem a liderança. Não fofoquem entre si sobre personalidade, caráter de ninguém. Viu alguma coisa, sofreu alguma coisa, não vá fofocar com o outro. Chame a liderança da igreja. Você evita esse tipo de coisa. E a liderança tem que tomar as providências. Isso é muito bom, irmãos. Isso é muito bom. Porque evita esse disse-me-disse, essa coisa de um jogar contra o outro, porque não existe coisa pior na igreja do que fofoca. Como é que ela acontece? Algo aconteceu comigo, eu vou comunicar com fulano. Você viu como ele me tratou? Então você já jogou fulano contra ele. Aquele que ouviu vai dizer para outro, daqui a pouco está a igreja todinha contra fulano. E às vezes é uma coisa boba, simples, que era para ser tratada ali na hora, ou se não, trata direto com ele. Ó. Por que você está agindo assim comigo? Eu não agi assim com você. Então resolve ali na hora a coisa. Não fofoquem. Tratem diretamente com a pessoa ou comuniquem aos oficiais da igreja, que têm por obrigação comunicar ao pastor e ao conselho, para que eles tratem isso.
Ok, irmãos?